O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser policial. Quando eu crescer, eu quero ser astronauta. Quando crescer, eu quero ser uma bióloga marinha. Eu quero ser psicóloga. Mas quais profissões ainda vão existir no futuro? Com a tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, alguns ofícios estão caindo em desuso ou se modificando. Se a gente olhar, né, ao longo da história, quantas, né, o charreteiro, o moço que acendia as luminárias nas praças, e assim foram. Faz parte da evolução, né? Se eu penso que existe uma profissão que deixa de fazer sentido ou tem menos espaço, é porque alguma outra está surgindo, né? Não acho que uma coisa simplesmente acaba. A profissão, ela não é algo que se autocria, né? Toda profissão existe para atender uma demanda. Se não há uma demanda por uma área de atuação, não existe aquela profissão. Essa demanda vem mudando ao longo dos séculos, né? Então é claro que no começo, né, então você pega o começo da evolução industrial, você tinha profissões que eram importantes e que passaram a não existir, a não deixar, porque aleatoriamente, porque o contexto passou a demandar. Então, profissões nascem, crescem, se desenvolvem e morrem, né? Elas justamente acompanham a evolução. Se você pensar uma profissão hoje que ressurgiu, é ser doula, né? Porque a gente passou a falar mais de parto humanizado. E há pouco tempo atrás, doula era uma profissão que, pelo menos eu não tinha muito contato. E hoje vem ressurgindo, hoje a gente vê as pessoas falando mais disso. Então, eu acho que não é só morre e ali terminou. Eu acho que é um processo natural, as necessidades que a sociedade cria e as profissões vão tentando aderir e solucionar esse problema, essa ausência, né? Tem que ter todo um processo, né? Então a profissão ela não pode simplesmente desaparecer, porque tem muitas pessoas que dependem daquele ofício. Então há normalmente um encaminhamento acompanhado de todo um passo a passo normativo em que se entende que aquela profissão não está mais em concurso público, por exemplo. Eles não estão mais à disposição de ser preenchidas as vagas. Então para de recrutar membros para aquele cargo e as pessoas aos poucos vão se aposentando para que a extinção se dê conforme o tempo. Não é uma extinção repentina do cargo, mas com o passar dos anos ela vai naturalmente ocorrendo por conta da desnecessidade daquele serviço em razão do avanço tecnológico. Avanço que muitas vezes está mais próximo do que a gente imagina, como por exemplo nas compras de mercado. Em algumas lojas o cliente faz tudo sozinho, até mesmo o pagamento. Aí faz um cadastro rápido ali dos dados pessoais dele e de um método de pagamento. Aí ele está apto para entrar na loja. Eu costumo falar que na nossa jornada de compra, o cliente é o ator principal, é o principal e único ator dessa jornada, né? Ele escaneia ali os produtos que ele está levando e na hora de sair da loja os produtos são automaticamente debitados do cartão dele, né? Do método de pagamento dele. Então é uma jornada para ser rápida, para ser fácil e acessível a qualquer hora do dia. Por enquanto, o comum mesmo é o cliente pagar os produtos com a ajuda de um operador de caixa, profissão que a Kátia exerce há 8 anos. Sempre quando eu entrava dentro do mercado, eu achava bonito. Então foi através disso, olhando, né, entrando no supermercado, sempre eu gostei e era isso que eu queria ser, um operador de supermercado. Ela ainda não conhece de perto a novidade do atendimento autônomo, mas já está de olho nas movimentações do mercado profissional. É uma coisa preocupante, porém eu acho que não vai ser por agora, mas futuramente sim. Ficar atenta nas novidades, né? Procurar se atualizar, né, em outras áreas de trabalho, porque realmente pode ser que hoje eu esteja aqui ou não, né? A gente tem hoje no planeta não só 4 gerações vivendo ao mesmo tempo, mas a gente tem 4 revoluções vivendo ao mesmo tempo, quando a gente fala de revolução industrial. Então, ao mesmo tempo que a gente está agora discutindo
a quinta revolução industrial, a gente ainda tem países com desafios de primeira revolução industrial. Então, assim, eu posso ser simplista, olhar só para a quinta, quarta revolução industrial e falar que vamos ter várias, né, extinções. Mas e as outras 3 revoluções? E as outras regiões que ainda não têm, né, acesso à estrutura de saneamento básico, alimentação, que ainda precisa de alguma, ainda precisa criar galinha, matar galinha para ter o que comer no final de semana. Então é por isso que a gente ainda vai ter durante muito tempo essas revoluções convivendo juntos. Tem toda uma cadeia, né, indireta de transporte, logística, abastecimento, etc. E alguém precisa fazer a logística interna da loja também, né? Então, de receber produtos, né? Tem a parte de gestão, de dar entrada em notas, gerenciar contas a pagar, contas a receber e, obviamente, botar os produtos na prateleira, né? Então, continua tendo essa necessidade. E aí é que eu acho que a gente potencializa a tecnologia, né? É quando a gente une ela ao fator humano. A gente teve algumas palestras falando sobre inteligência artificial. E, poxa, será que nós vamos perder os nossos empregos? Porque cada vez mais nós temos programas, robôs em tecnologia capazes de fazer coisas que hoje são seres humanos que fazem. Mas, por mais que eu acabe perdendo espaço num ponto, eu ganho em outro. Alguém tem que criar esses robôs, alguém tem que dar manutenção, alguém tem que evoluir. Então, assim, eu acho que é o processo natural, sim, que algumas áreas, algumas profissões, elas percam um pouco, mas isso é muito cíclico. E uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPEA, em parceria com a Universidade de Brasília, traça um panorama de como a tecnologia pode influenciar a movimentação do mercado profissional. 30 milhões de vagas com carteira assinada podem ser fechadas até 2026 se todas as empresas do país decidirem substituir trabalhadores humanos pela tecnologia já disponível. Mas será que precisamos ter medo dos robôs? A pesquisa mostra que há atividades que são mais facilmente substituídas pela máquina e outras que nem tanto, né? Mas essas que são mais facilmente substituídas, certamente acende aí o sinal amarelo para aqueles que atuam nela, né? Para primeiro acompanhar o movimento, eu acho que não é algo de se desesperar e achar que vai perder o emprego amanhã. Acho que primeiro vale a pena talvez aprender, né? Entender o que está acontecendo. Por exemplo, a pesquisa é um excelente ponto de partida para isso. Num mercado que cada vez demanda mais tecnologia e velocidade, né, para nós seres humanos, o convite aí é se humanizar. Porque quando a gente olha por essa perspectiva, a gente começa a observar que essas carreiras, essas profissões não serão substituídas por máquinas. Então, quanto mais, né, a nossa atividade correr o risco de ser substituída por um computador, menos futuro vai ter essa profissão, essa carreira. A gente tem que olhar para o setor de tecnologia como um grande gerador de empregos e não de tirar empregos. Se a gente pensar num futuro próximo, todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. Então, todos os profissionais vão ter que ter pelo menos um conhecimento mínimo em tecnologia, né? Sendo grandes usuários. Todos nós usamos no dia a dia, aqui a videoconferência, né? A gente acaba usando muita tecnologia no celular, os aplicativos. E a demanda vai estar crescendo cada vez mais por esses tipos de profissionais. E não só que tenham conhecimento para trabalhar em empresas de tecnologia, mas as empresas que também não são de TI. É desafiador, o Fórum Econômico Mundial traz que as profissões do futuro talvez nem existam no momento, então é até difícil a gente falar sobre elas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que em todas as viradas, né, de geração, todas as revoluções, a gente tem uma tônica que a gente não pode esquecer. As necessidades dos seres humanos acabam sendo as mesmas. Alimentação, transporte, saúde. O que foi mudando ao longo desses anos foi a forma que a gente atendeu. Quando a gente fala de carreira, é essa reflexão que eu gosto de promover. As necessidades se mantêm ao longo das gerações, a forma como a gente vai atender que vai mudar. E é aí que nascem as grandes oportunidades. Há 13 anos, a Maju viu na tecnologia uma oportunidade profissional e trocou a nutrição pelos computadores. As pessoas me perguntavam, você vai jogar fora 4 anos da sua vida, 4 anos que você estudou nutrição, você jogar fora? E aí eu demorei para entender que eu não estava jogando fora.
tem muita coisa que eu aprendi na faculdade de nutrição, não necessariamente o que era técnico, mas o trabalho conjunto, como era uma área muito de misturar um pouco de humanas e biológicas, mas tem uma parte muito humana, eu trouxe isso para esse contexto de tecnologia. E o que não falta são exemplos de mudanças de carreira. A expectativa de vida aumentando, então é ilusório a gente achar que vai fazer uma escolha, tem que acertar e vai ser a única. Né? Eu mesma comecei em tecnologia, fui para administração, marketing e hoje eu estou em psicologia. Então eu já fiz praticamente 5 viradas de carreira, né, em algumas décadas. E esse número vai aumentar por N fatores, né? Mudanças sociais e longevidade principalmente. Mesmo que você tenha um diploma, é importante você pensar ele não só como o diploma em si, e pensar a profissão como um conjunto de habilidades. Mesmo sendo um administrador, eu posso trabalhar numa área de recursos humanos, né? Ou eu posso trabalhar numa área de produção, por exemplo, industrial, né? Então, eu acho que é importante quem está escolhendo o curso, né? Claro, passar por entre aspas, essa decisão forte que é escolher o que fazer ao longo dos próximos 4 anos, mas pensar que uma vez concluído, você vai estar num mercado de trabalho que te dá muito mais oportunidades de reconhecer as suas habilidades e não o seu diploma em si. A gente ainda tem famílias que depositam muita pressão nessa primeira escolha e é muito ruim para o adolescente passar por essa pressão no momento que ele ainda nem terminou a formação da personalidade dele. Então, assim, acho que o convite aqui é olhar e falar assim, é mais uma escolha. Ela é importante, mas não é a última, não é a única, então a gente pode fazer com leveza. Um sistema vivo, que está em dinâmica, que está em movimento, então tem profissões nascendo, morrendo, habilidades, empresas nascendo e morrendo e assim por diante. Então é importante, eu acho que a gente está antenado, né, para conseguir acompanhar o contexto e dentro desse contexto navegar. E isso é possível. Isso é possível. Então, eu acho que não é uma questão de desespero, porque você pode fazer um curso, mas continuar renovando suas habilidades, aprendendo e começar, por exemplo, se formando em engenharia e terminar atuando numa área que não tem nada a ver com aquele diploma e mesmo assim ser feliz e ter prosperidade e assim por diante. A gente tem até um exercício de mostrar o tanto de gente que mandou muito bem na segunda, terceira escolha. E aí, alguns presidentes famosos, alguns artistas famosos, algumas pessoas que realmente deixaram seu legado no planeta e não foi da primeira vez, ele escolheu ser não sei o quê, né? Então, pegar Van Gogh, né? Tive recentemente na exposição dele, é só olhar, antes de Van Gogh ser Van Gogh, o tanto de coisa que ele foi, né? E sempre com muito medo de fracassar. Muito medo de não ser ninguém. Eu falo, olha só, se Van Gogh tinha esse medo, por que a gente também não pode ter, né? Nunca vai ser fácil para ninguém. Primeiro porque você já tem essa batalha interna de eu quero ou não quero isso, né? Porque quando você já tomou uma decisão, tomar a decisão é algo difícil, você fica confortável dentro daquilo. Então, para você tomar uma nova decisão, é um conflito interno. E aí tem todo esse conflito externo das pessoas julgarem, de comentarem e de ouvir até assim, nossa, mas quer fazer uma faculdade particular, sua mãe gastou dinheiro à toa. Então, são várias questões que acontecem externas ao que você está passando que acabam te fazendo mais pressão ainda para você não tomar a decisão de transição de carreira, né? Então, você precisa realmente se apoiar naquilo que vai te fazer tomar a decisão de transitar. E para quem está se perguntando, será que a Maju tomou a decisão certa? A resposta está nos números. O setor de tecnologia, ele está numa ascendência, tá? A gente tem um estudo que foi publicado no final do ano passado, onde a gente mostra uma demanda por quase 800 mil novos profissionais em 5 anos, considerando o ano de 2021, que a gente tinha uma projeção de 123.504 novas contratações, a gente acabou já contratando a mais, 129 mil profissionais a mais. É realmente algo estimulador, é uma oportunidade para o país, para a gente realmente atrair mais pessoas para o setor de tecnologia e continuar com esse crescimento nos próximos anos. Nesse contexto que a gente viu, né, de automação, de mudança muito rápida, onde a aprendizagem é um tema central,
parece mais importante a gente pensar na profissão como sendo um conjunto de habilidades, né? E isso muda tudo, porque, por exemplo, a profissão de programador, ela é uma profissão do futuro desde que inventaram o computador, né? Então isso é 1960, 1970, 1980 a internet. O programador continua sendo uma profissão do futuro ainda hoje, porque a gente vai ter um alto nível de automação. Então, mas o que muda na profissão de programador de 1960 para 2020, 2022? As competências exigidas do programador. A área de tecnologia, ela vem numa, um crescimento que é difícil de acompanhar, né? Então você vê, quando eu entrei 13 anos atrás, eu ficava em uma salinha dentro de um hospital que não tinha nem janela. A gente desenhava a janela no papel e punha na parede brincando, né? A gente tinha uma vista ali. Não tinha nem janela. Hoje em dia, as áreas de tecnologia são as maiores áreas da empresa. Você tem, obviamente, todas as funções de retaguarda, né? Como administrativo, financeiro, RH, advogados, enfim. Mas o que o setor realmente, o core business, né? O que precisa são profissionais o quê? Que atuem com Big Data e Analytics. Então, o mundo hoje está em torno de dados, né? Então, a gente precisa de profissionais que atuem nessa área. A gente precisa também de profissionais que atuem com nuvem, né? O famoso cloud. A parte de web e mobile, então, desenvolvedores de web e mobile estão sendo muito procurados. E aí tem também outros nichos de profissionais, que atuem com inteligência artificial, com internet das coisas, blockchain, segurança da informação. Então tem uma série aí de perfis que estão sendo demandados. A gente tem um horizonte aí que eu não consigo pensar em um momento, em uma virada que vá fazer com que a tecnologia não seja mais um fator determinante, inclusive de posicionamento das empresas no mercado. As empresas que não evoluem tecnologicamente, elas são engolidas pelo mercado. Isso é inevitável, né? Então, eu acho que a gente vem evoluindo, inclusive a área, ela se torna cada vez mais aberta a novas oportunidades, porque existe uma demanda de mercado reprimida, nós temos mais vagas do que profissionais no mercado. A gente ainda vê um hiato muito grande entre a oferta e a demanda de profissionais de tecnologia. Então, hoje, a gente está falando de uma oferta na ordem de 53 mil formandos ao ano, com um ensino superior completo em tecnologia. E a gente tem uma demanda de aproximadamente 159 mil profissionais por ano sendo contratados e demandados pelas empresas do setor. Então, existe sim um gap muito grande, a gente precisa estimular que mais e mais pessoas se interessem, se encantem pelo setor de tecnologia. As profissões surgem a todo momento, há pleitos, né, dessas categorias para que elas sejam reconhecidas, isso envolve uma organização coletiva, associações de classe que se formam e justamente querendo garantias, querendo proteção, querendo uma regulamentação e todos os benefícios que isso envolve. Ocorre que no campo da tecnologia, por ser muito célere, por ser muito rápido, tem havido aí um aceno de demora, né, da resposta estatal para conferir essa regulamentação. E isso é natural, a nossa máquina ela demora muitas vezes para rodar, a máquina do Estado, e cabe às entidades de classe, cabe aos interessados provocá-los. É um trabalho ali também de convencimento, de persuasão e, na medida do possível, de acelerar o processo, tanto quanto seja possível. Mas as oportunidades não estão só na área de tecnologia. O cuidado com o ser humano também aparece em alta quando a gente pensa no futuro. Quando se muda o modo produtivo, a saúde do trabalhador certamente vai estar em risco, vai ter que se adaptar e isso vai ter um custo invariavelmente, né? Então a gente vai ver isso também nesse fenômeno de automação que a gente vai ver nas próximas décadas e acompanhada disso a gente vai precisar de profissionais que atendam essas pessoas, né? Então eu gosto sempre de citar que o psicólogo clínico, por exemplo, é uma profissão que vai estar acompanhando essa necessidade de atendimento, né? De infelizmente adoecimento dos trabalhadores relacionados à automação, né? E também porque ainda a inteligência artificial não consegue reproduzir, né, e substituir um psicólogo. A gente vai observar carreiras relacionadas, por exemplo, a
bem-estar. Como a gente vai passar mais tempo no planeta, então tudo que estiver relacionado à longevidade, relacionado a bem-estar na longevidade, vai ter muito espaço, porque assim, vão ser pessoas, imaginem, batendo 100 anos, né? O número de centenários tem aumentado cada vez mais no planeta. Então, como é que a gente vai proporcionar qualidade de vida para essas pessoas, bem-estar para essas pessoas? Então, qualquer formação, né, que leve a essa aquisição de bem-estar ao longo da vida, ela vai ter muito espaço. Nós passamos por uma formação ali de ensino fundamental e ensino médio que não tem foco em carreira, tem foco em passar no vestibular. Então já começa errado daí, né? Então, o que você tem de contato, a maioria das pessoas, pelo menos, durante essa fase ali, até os seus 18 anos, é pessoas da sua família que têm determinada carreira, ou então um outro colega, alguma coisa assim. Então, você não tem uma visão abrangente de possibilidades de carreira. A gente precisa levar para a nossa base, que é o ensino médio, ou até o ensino fundamental, um pouco mais de conhecimento. O Brasil já tinha um desafio de qualificar, educar, né, a mão de obra, e agora a gente tem 2 desafios, que é requalificar, reeducar a mão de obra que já está presente no mercado. Então, acho que a busca pelo conhecimento, conceito bonito, né, que é o lifelong learning, quer dizer, não tem aquilo lá, eu me formei e acabou. A gente vai precisar estar em constante formação. Isso, os cinquentões, os quarentões, os sessentões, o pessoal que ainda está no banco da faculdade. Então, é um aprendizado contínuo. E para quem busca uma carreira, novas oportunidades se abrem. Recentemente, 22 profissões foram incluídas pelo Ministério do Trabalho na Classificação Brasileira de Ocupações. Entre elas, skatista, sommelier e personal organizer. Com isso, já são 2.269 profissões reconhecidas no país. O interessante é que haja uma regulamentação. Isso resguarda tanto a sociedade para saber os limites daquele profissional, como até o próprio profissional para saber ali o arranjo no qual ele se insere profissionalmente. Isso não é uma necessidade absoluta, muitas profissões aí estão há anos seguindo sem regulamentação, mas com certeza é o ideal. O benefício é justamente esse, transparência, para que o profissional ele esteja resguardado de que suas atividades elas estão em conformidade com a lei e a população em geral saiba que aquele profissional é reconhecido, há todo um tipo de controle a respeito daquela atividade e isso está ali amparado pela legislação. Isso é importante, o trabalho, essa incumbência do Ministério do Trabalho, ela é necessária até para a regulação social do trabalho, das incumbências que nós temos aí no nosso dia a dia para resguardar o trabalhador e toda a população que se beneficia dos seus serviços. O que a gente tem falado muito é que para qualquer jovem, qualquer pessoa que está em transição de carreira, né, ou qualquer um interessado já um pouco, minimamente por tecnologia, que faça cursos livres. Tem um monte de curso gratuito, né, na internet, de 20 horas, 30 horas. A pessoa pode ir já começar a fazer esses cursos. De qualquer forma, vai acabar agregando para ela, né, no dia a dia. Se vê que tem uma certa afinidade, vai e segue para uns cursos um pouco mais longos, né, que deem até certificações, e aí vai despertando aos poucos o interesse e esse desejo de estar no setor de tecnologia. A criatividade, né, está entre uma das 15 habilidades do futuro, apontadas pelo Fórum Econômico. Então, a capacidade de criar soluções para problemas existentes. Ao mesmo tempo, a autenticidade, né? Acho que a gente perdeu muito tempo tentando ser algo que talvez não fôssemos. A pandemia nos ensinou muita coisa e dentre elas é que sei lá o que eu vou fazer, mas é importante eu fazer aquilo a partir da minha melhor versão, a partir das minhas forças, dos meus talentos. Então, o espaço de autenticidade, autoconhecimento, ele é um convite para a gente olhar. Sim, se eu quero fazer algo, talvez eu saber, né, o que eu faço da melhor forma, minhas forças, meus valores, meus talentos, minhas virtudes, vão me ajudar nessa transição de carreira. A tomada de decisão não tem que ser só pensando naquilo que você quer fazer, do que você faz bem, acha que faz bem ou vai sentir prazer de fazer, como também não deve ser só pensando no financeiro.
é muito difícil casar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu me considero privilegiada por causa disso. Mas não é sempre que a gente vai casar 100%, né? Então, a gente tem que pensar no equilíbrio. Eu tenho que gostar de fazer aquilo e eu também tenho que estar numa área que me dê possibilidade de crescimento. Tem que estar evoluindo e se não evoluir junto, a gente fica para trás.